Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Hoje nós iniciamos o conteúdo do PET Volume 5, mais exatamente da primeira semana do PET Volume 5, conteúdo voltado para os alunos do segundo ano do ensino médio. Então vamos ver, vamos conhecer e buscar compreender o tema que foi proposto para nós pensarmos, refletirmos e discutirmos dentro do campo da filosofia. Então vamos caminhar. O tema da nossa aula é dogmatismo. Alguém já escutou alguma vez ou sabe o significado dessa palavra, dogmatismo? A palavra dogmatismo vem de dogma, em grego significa doutrina e ensinamento. Dogmatikos, o que se funda em princípios, ou aquilo que é relativo a uma doutrina. Então não vamos esquecer esses conceitos: dogma, doutrina, ensinamento. O dogmático é aquele que se funda, que caminha, que está alicerçado em princípios ou aquilo que é relativo a uma doutrina. Palavras-chave: dogmatismo, senso comum, filosófico e Kant, filósofo alemão Immanuel Kant. Questões iniciais, questões que servem para provocar, para inquietar o nosso pensamento. A primeira delas: podemos alcançar a certeza? O que dizem os dogmáticos? Uma outra questão sobre esta: e você? É uma pessoa que vive cheia de certezas? Segunda questão: qual a diferença entre o dogmatismo do senso comum e o dogmatismo filosófico? Opa! Aqui nós encontramos, ou nós vamos falar, de dois tipos de dogmatismo. Preste atenção. Agora, uma citação importante do filósofo alemão Immanuel Kant, que ele vai ser o pensador referência para nós durante esse momento, durante essa aula. Ele vai dizer o seguinte: confesso abertamente haver sido a advertência de David Hume, que, já lá vão muitos anos, pela primeira vez me despertou de meu sono dogmático e incutiu a minhas pesquisas no domínio da filosofia especulativa orientação inteiramente diferente. Olha que interessante. Kant diz que foi a partir do conhecimento dos escritos de David Hume, pensador empirista, que ele foi despertado do sono dogmático. Então, nessa citação, Kant ele afirma que até então ele estava num sono dogmático, ele era uma pessoa dogmática. Então vamos caminhar para procurar entender melhor essa citação. Então, dogmatismo, nós temos o dogmatismo do senso comum, e esse dogmatismo é caracterizado por certezas não questionadas no cotidiano, de posse do que supõe verdadeiro, a pessoa fixa na certeza e abdica da dúvida. Nesse sentido, ou nesse caso, não há diálogo. Há sempre uma tentativa de imposição do ponto de vista. Então, o que nós podemos compreender do dogmatismo do senso comum? O dogmatismo do senso comum ele é concretizado a partir de atitudes de pessoas que se fixam, que se apegam em determinadas certezas e acreditam que essas certezas são verdades absolutas. Em função disso, não há dúvida, não há questionamento, não há reflexão e, consequentemente a isso, não há um deslocamento em busca do conhecimento. No mínimo, para se saber se, de fato, aquela certeza que eu carrego comigo, ela tem fundamentos sólidos, se existem bons argumentos para justificá-la. E outra questão interessante do dogmatismo do senso comum, que a pessoa dogmática ela não está aberta ao diálogo,
em relação àquele tema que ela acredita ser uma verdade absoluta. Mas, ao contrário, ao ir ao encontro de alguém que trata sobre o tema, ela sempre vai querer impor o seu ponto de vista. Ela nunca vai estar aberta para dialogar, para discutir, para refletir, para aceitar o contraditório. Nesse caso, para o dogmático, ele é o dono da verdade. O dogmatismo filosófico, ele é caracterizado pela filosofia dogmática e essa serve para identificar os filósofos que estão convencidos de que a razão ou a racionalidade humana é capaz de alcançar a certeza absoluta. Então, a filosofia dogmática ela vai identificar quais foram e ainda quais são os pensadores que acreditam que eles são os donos da verdade, ou se as suas teses, as suas teorias, ou se as suas certezas, elas são absolutas. Então, é importante nós pensarmos nisso. Aqui, dois tipos de dogmatismo, do senso comum e o filosófico. No senso comum, as certezas não questionadas no cotidiano, e exemplos interessantes aqui para nós, né? Infelizmente, nós encontramos muito dessa prática do dogmatismo do senso comum em várias áreas da nossa sociedade, mas principalmente em algumas religiões, em função do posicionamento de algumas lideranças religiosas, e no campo da política, em função de alguns políticos acreditarem que os seus ideais, que as suas ideologias são as verdades absolutas. O dogmatismo filosófico ele vai tentar identificar esses filósofos que acreditam também que são os donos da verdade. Então, a partir daqui, nós vamos ver o importante papel de Kant, filósofo alemão, em relação ao dogmatismo filosófico. Então, o filósofo alemão Immanuel Kant ele nasceu em 1724 e morreu em 1804. E voltando à citação anterior, que Kant vai dizer que David Hume despertou do sono dogmático, agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre aquela citação para entender melhor como que Hume o despertou do sono dogmático. Então, primeiro, o empirismo cético de Hume, e em particular sua crítica da noção da causalidade, tornava incertas as posições do racionalismo dogmático. E isso porque Hume provara de maneira irrefutável que a razão é incapaz de pensar a priori e por meio de conceitos, uma relação necessária, tal como é a conexão entre causa e efeito. O que está sendo dito aqui? Que para Hume, a razão ela é incapaz de pensar a priori e por meio de conceitos uma relação necessária. Ou seja, não há um conhecimento sem passar pela experiência. E principalmente tratando da questão da conexão entre causa e efeito, ou da causalidade ou causação. Hume vai falar que nós só podemos falar de relação causa, efeito ou causalidade em função do hábito. Tá? Ele vai tratar sobre isto. Pensar a priori seria pensar antes da experiência, né? Então é importante nós refletirmos sobre essa questão. Os dogmáticos constroem seus edifícios metafísicos em terreno movediço, onde desmorona antes mesmo de ser levado a termo. Aqui ele faz uma crítica à fragilidade dos argumentos apresentados. Para ele, os argumentos dos dogmáticos eles são frágeis, eles são inconsistentes, eles não dão sustentação às teses defendidas. Outro fator importante, Kant nega a possibilidade de conhecer pela razão as ideias metafísicas de Deus, alma e liberdade. Kant vai dizer que não podemos conhecer pela razão as verdades metafísicas que estão além da experiência sensível. É interessante que Kant, ao trabalhar a questão do empirismo de Hume e o racionalismo,
ele faz uma crítica a Descartes, considerado como um racionalista dogmático, que Descartes ele vai buscar saber se existe uma verdade indubitável, e a partir da criação do método, ou da dúvida metódica, Descartes vai chegar a uma certeza, a certeza do cogito. Então Kant vai fazer uma crítica a Descartes em relação a isso. Porque para Descartes, o cogito ou penso, logo existe, cogito ergo sum, ou penso, logo existo, é a única verdade que ninguém pode duvidar da sua existência. Ou seja, uma verdade indubitável. Então Kant vai trazer essa discussão e fazer a crítica a Descartes aqui, em relação às certezas indubitáveis, às verdades absolutas. Tá? E isso é muito importante para lembrarmos. E Kant, enquanto pensador racionalista, ao se deparar com os escritos de Hume, ele se desperta, ele fica em posição de alerta em relação à questão do dogmatismo. Agora, para nós refletirmos, um aspecto importante, tá? Aqui eu trouxe uma citação do pensador Comte Sponville, que vai dizer o seguinte: sem dúvida, temos certezas, várias das quais nos aparecem certezas de direito. O que são essas certezas de direito? Certezas absolutamente fundamentadas e justificadas. Mas a certeza de que há certezas de direito nunca é mais que uma certeza de fato. Cumpre concluir que a certeza mais sólida, a todo rigor, não prova nada. Não há provas absolutamente probatórias, ou não há provas absolutamente probatórias. O que Comte Sponville está dizendo para nós? Que até mesmo as certezas de direito, aquelas que nós conseguimos justificá-las e fundamentá-las, elas não provam nada, porque elas não passam de certezas. Aqui vale pensar a questão de dois conceitos importantes: certezas, verdades. Certezas, podemos dizer, é algo subjetivo, e a verdade, podemos dizer, que é algo objetivo. Agora, para falarmos que a verdade é algo objetivo, também precisamos saber o conceito da palavra verdade, para também não acreditarmos ou termos a certeza que estamos fundamentados ou justificados por uma verdade absoluta. E, nesse sentido, nos tornarmos ou continuarmos a ser pessoas dogmáticas. Vamos refletir sobre essa questão. Aqui as nossas referências bibliográficas. A aula de hoje está lá no plano de estudo tutorado, volume 5, das páginas 110 a 100. No mais, abraços, cuidem-se e até a próxima aula.